Boa tarde. Deixa eu só tirar aqui o filtrozinho. Boa tarde. Apareci aqui do nada, né? Do nada não, né? Quer dizer, do nada, não avisei, né? Mas eu quero compartilhar algo com vocês, né? Eu parei um pouquinho aqui. Ó, nem avisei, já tá entrando. Boa! Bem-vindo. Fala, Jô. Ó, nem avisei nada e o pessoal tá entrando aqui. Que massa, que bom. Que bom que vocês podem contribuir e ajudar, né? Eu parei um pouquinho o que eu tô fazendo para conversar um pouquinho com vocês sobre o quê? Sobre palestras, né? Palestras para você vender o seu processo de coaching. O quanto que é importante a gente... Eu sou a primeira, eu nem entro. Boa, Jô. Muito bom. Fala, Patrícia. Sem óculos é uma beleza, né? Deixa eu enfiar minha carona aqui. Euro Chá Tiago, é isso, Tiago, né? Boa, bem-vindo. Bora lá. Rosana, enfim, não vou ficar olhando aqui, senão eu não consigo falar. Por que eu parei um pouquinho o que eu tô fazendo para falar para vocês a importância de vocês, o quanto que palestras, né? Vocês podem utilizar de palestras para vender o seu processo de coaching, o quanto que isso é importante. Pensa, né? Nós estamos cada vez mais o mundo está online, né? E o quanto que você utilizar dessa estratégia, o quanto que você pode lotar a sua agenda simplesmente dando o quê? Palestras, fazendo palestras para o seu público, agregando valor na vida deles. Claro, né? Para isso tem o quê? Um passo a passo, uma estrutura. E eu quero pegar um pedacinho dessa estrutura do contexto, né, da palestra, para falar um pouquinho com vocês hoje, né? Eu quero trazer um elemento que de verdade não pode de jeito nenhum faltar dentro da sua palestra, focada em quê? Para você vender o seu processo de coaching, tá certo? Claro, né? A palestra ela tem dois grandes momentos, né? O momento do conteúdo, que tem um passo a passo, e o momento do quê? Da oferta, que também tem um passo a passo a seguir. Não dá para falar aqui, porque vou ficar mais de 2 horas falando sobre isso, tá? E o que eu quero trazer é um elemento que não pode faltar dentro da sua palestra, tá bom? Só que antes, eu quero reforçar aqui um ponto bem importante, tá? Se vocês forem interagindo aqui, a gente vai trocando ideia, vai conversando, tá bom? Deixa eu agradecer todo mundo que tá entrando, né? Obrigado por todo mundo que tá entrando. Xande, conectado por pessoas, Valdirene, é isso aí, bora lá. Deixa eu ver. A Pri, boa. Bem-vindos. O que eu tô falando aqui? Eu quero trazer um elemento que não pode faltar dentro das suas palestras para você vender processo de coaching. Uma das estratégias para vocês lotarem a sua agenda, para quem é coach, né? Para vocês lotarem a sua agenda é através do quê? De palestras, né? Por quê? Porque você entrega conteúdo, você gera valor, você gera o quê? Movimento nas pessoas que estão ali assistindo, né? Elas minimamente elas vão sair da inércia, dar um passo e o quanto que isso é importante, aí quando elas se sentem movimentando, elas te enxergam já com uma autoridade, isso faz com que a sua autoridade aumente, né, e com isso você atrai cada vez mais pessoas por seu gargalo. Você pode ofertar aí uma sessão de clareza no final da sua palestra, você pode ofertar inclusive uma devolutiva de perfil comportamental com valor, né, mais acessível e com isso depois quando você for dar a devolutiva você pode fechar o processo de coaching e aí você desconta o valor que você já deu na devolutiva. Olha, infinitas possibilidades você pode usar dentro do que? Da palestra, para ofertar, né, dentro da palestra, tá bom? Mas antes eu quero reforçar um ponto bem importante. Muitos coaches hoje em dia não fazem palestras. Não fazem palestras para quê? Para vender o seu processo, né? E com isso estão deixando o quê? Muito dinheiro na mesa. Oi, Nath, eu vou olhar. Tá bom, Nath? Aliás, Nath, eu já olhei, eu vou te responder, tá bom? Eu queria gravar um áudio pra você, por isso que eu não te respondi ainda. Assim que eu terminar aqui, eu já gravo o áudio pra você, tá bom? Bora lá. Fala, PC, bem-vindo. Então, bora lá, vamos retomar aqui. Muitos coaches não estão fazendo palestras hoje em dia, e eles estão fazendo o quê? Deixando o quê? Dinheiro na mesa, né? Claro. Por quê? É um oceano que nós estamos vivendo aí, é um oceano azul, porque a maioria dos coaches não fazem palestras, né? Principalmente para vender o seu processo, tá? E claro, né? Quando eu comecei lá 5 anos atrás, em 2015, eu ficava... Você acha que eu não tinha vergonha? Pô, claro
Claro que eu tinha vergonha, né? Você acha que não dava frio na barriga? Claro que eu dava frio na barriga, né? E uma estratégia que eu usei para começar a palestrar, né? Eu tinha esse medo de dar esse start. E aí o que eu pensei, como uma boa comunicadora que eu sou, vou dar palestra com outra pessoa junto. E foi isso que eu fiz. Na época eu lembro que eu dei a palestra acho que para acho que era 100, 150 pessoas mais ou menos, e aí eu dei uma palestra, eu dividi o palco com um amigo meu, né, que os nossos nichos eram parecidos, né, se complementam na verdade, e a gente fez toda uma estrutura de palestra para um complementar e agregar no que o outro estava falando, e assim eu dei o start para começar a palestrar. Muitas vezes esse start é o que nos paralisa, né, é o medo, a vergonha, tem crenças envolvidas e tudo mais. Então, essa foi uma estratégia que eu usei para começar a palestrar, tá? Presencial, tá certo? E claro, né, depois que eu dei a minha palestra presencial, e aí eu entendi como é que funcionava, eu entendi como funciona estar em cima de um palco, pessoas assistindo, eu quebrei esse paradigma, né? E a gente só quebra esse paradigma como? Fazendo, né? E isso me gerou o quê? Movimento. E aí depois eu comecei a fazer palestras aonde? Online. Não precisava de evento para palestrar. Eu mesma poderia palestrar na hora que eu quisesse. Aí foi isso que eu comecei a fazer. Na primeira palestra minha online, eu acho que tinha uma ou duas pessoas. Só que só por conta disso eu deixei de entregar o conteúdo? Claro que não. Fui entregando conteúdo cada vez mais, tá? Fui colocando a cara a tapa, né? Fui me expondo cada vez mais. E cada palestra que a gente dá, a gente melhora do que a gente foi na anterior, né? Olha minha sobrinha linda aí. Fala, Júlia. Bem-vinda, linda. Então, claro, né? A primeira palestra que eu dei nem se compara com as palestras que eu dou hoje, né? Claro, é que nem o primeiro vídeo. O primeiro vídeo que a gente grava, você fala, Senhor Jesus. E olha, eu falei de vídeo, o Diglio entrou. Fala, Diglio. O rei da comunicação ajuda as pessoas a destravarem, a se comunicarem melhor, a fazer vídeos e tudo mais. Bora lá, seguem ele aí. E o quanto que, claro, né? Que nem o nosso primeiro vídeo, travada, gagueja, volta 30 vezes para gravar de novo, e assim natural, acontece. Só que conforme a gente vai fazendo, a gente vai, é aquilo, né? Conhecimento, prática e repetição é a mãe de todas as habilidades, certo? Então, quanto mais você tem conhecimento, quanto mais você pratica e repete, melhor você vai ficando. E claro, né? As palestras que eu dei há 5 anos atrás nem se compara com as palestras que eu dou hoje, tá? Só que a gente precisa dar o start. E você pode e deve lotar a sua agenda de coach, se assim você quiser, dando o quê? Palestras, tá bom? Aquela palestra que eu dei, né, há 5 anos atrás para 100 pessoas, né, e depois no online dando para 2, dando para 1 e depois foi aumentando a audiência, me propiciou ao quê? Me proporcionou a hoje, por exemplo, em 2019 eu dei palestras, eu dei uma palestra lá na Profissão Coach ao vivo para mais de 2.500 pessoas, dá um baita frio na barriga, né? Olha lá, o Rodrigo perguntou, quantas sessões experimentais você fez até fechar o primeiro cliente? Com certeza, foram lá 87 primeiras sessões, não foi um caminho fácil, né? Mas hoje eu sei que eu sou a rainha da primeira sessão, porque de tantas que eu fiz, né? Fala Flavinha, Flávia Estima na área, muito bom. A mesma coisa, faz gravando 50 vezes antes de postar, é isso aí, depois vai ficando mais fluido, né, amigo? E o que eu tava falando, né? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu dei uma palestra em 2019 no Profissão Coach para mais de 2.500 pessoas. Foi surreal. Aquele frio na barriga tão gostoso de olhar a hora que você entra naquele palco gigante olhando para as pessoas. É incrível essa sensação, né? Esse ano, 2020, eu dei de novo palestra no Profissão Coach para mais de 5.000 pessoas. E aí você vai pegando o quê? Bagagem. Só que você só começa a pagar bagagem como? Fazendo, começando, né? Então, claro, né, eu falo sobre temas que as pessoas, e o que acontece, né, deixei alguns pontos aqui para não esquecer. O que acontece? Quando você dá uma palestra e a pessoa se interessa por aquilo, qual que é o movimento que vai acontecer? Elas vão começar a te procurar, porque elas vão querer saber mais daquilo, né? Cara, olha que incrível que você falou, caramba, me conectei contigo, como é que você faz? Como é que eu faço para fazer um processo com você? E isso ocorre muito, tá? Então, só que isso só vai ser possível se você começar a fazer, tá certo? Então, ó, o fato é o seguinte, né? Não adianta
E não adianta sair daqui, vou começar a dar palestra, fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito. Não, você tem que entender que o quê? Que o coaching é o seu negócio, tá? Você como coach, você tem um negócio de coaching e como tal, você tem que olhar para ele, né? Você tem que começar a estruturar o seu negócio. Não adianta só entrar nas redes sociais, fazer lives aleatórias falando sobre um monte de coisa sem uma estrutura, né? Como é que você vai atrair os seus clientes, né? Eles precisam entender o movimento do seu trabalho, tá? Então, você precisa o quê? Conhecer o seu mercado, conhecer a fundo o seu mercado, conhecer quem é o seu público-alvo, né? Você precisa de verdade conhecer o seu público-alvo de frente para trás, de trás para frente, de tudo quanto é jeito, tá certo? É aquilo, né? Você tem que saber como eles comem, como eles vivem, o que que eles comem, como eles se reproduzem, brincadeiras à parte, mas você precisa saber sobre o seu avatar de trás para frente, o que eles gostam, o que eles não gostam, quais são as dores, quais são os sonhos do seu avatar, do seu público ideal, tá? Por quê? E principalmente, né, quais são as necessidades que eles têm, porque as necessidades são fundamentais, porque é através das necessidades que eles vão se conectar contigo. Que a procura sempre de solução, tá? E, claro, né, eu como especialista em crenças, claro que eu identifiquei que, e isso cada um de vocês tem que fazer, vocês têm que procurar pesquisar sobre o nicho de vocês, e eu fui percebendo que nesses últimos tempos, o aumento da procura sobre crenças limitantes, né, o tema crenças limitantes vem aumentando cada vez mais. E o quanto que isso é importante, né? Você saber dentro do seu negócio se o que você fala está aumentando a procura, se não, né? E agora, crenças limitantes, entre aspas, aqui, entrou na moda. Muitas pessoas estão começando a olhar para isso, entendendo o quanto que crenças atrapalham a sua jornada, atrapalham o seu desenvolvimento, atrapalham você alcançar aquilo que você quer, tá? E como eu ajudo os coaches aí a lidarem com crenças dentro do seu negócio, né? Eu decidi falar o quê? O quanto que é importante vocês fazerem palestras de crenças para vocês venderem os seus processos de coaching. O quanto que vocês abordando o tema de crenças dentro do nicho de cada um vai fazer com que você se conecte muito mais com a pessoa, né? E as pessoas vão começar a olhar e falar: caramba, eu tenho isso, eu preciso disso. E claro, né? Sua autoridade vai aumentar. E principalmente, você vai se diferenciar das pessoas, das demais pessoas do seu nicho. Então, o quanto que é importante, tá? A procura desse mercado está crescendo e poucas pessoas estão falando sobre isso. Então, coaches, e vocês estão ainda no Oceano Azul, comecem a fazer palestras, principalmente palestras falando sobre crenças dentro do nicho de vocês, entende? Então, o que eu trouxe aqui para vocês, né? Eu vou falar sobre o elemento que não pode faltar de maneira alguma em uma palestra onde você vai focar em vender o seu processo de coaching. E qual que é esse elemento? É a causa do problema. Anota aí, a causa do problema. Existe uma estrutura, como eu já falei no início da live, né? Existe uma estrutura para você seguir na palestra, é um passo a passo, ponto a ponto. E a causa do problema é um desses pontos, tá bom? Muita gente fala sobre o quê? Sobre o problema em si. O problema que a pessoa tem, o problema que a pessoa está enfrentando, mas poucas falam sobre o quê? Sobre a causa desse problema. E quando você mostra, né, quando você fala, né, quando você sabe qual é a causa do problema, a sua postura muda diante das pessoas, né? Elas já olham para você de um modo diferente. Por quê? Porque gera conexão. A pessoa entende e fala assim: caramba, tudo bem, eu entendi que eu tenho esse problema, mas caramba, eu não sabia que eu tinha esse problema por causa disso. E aí é como se a pessoa olhasse e falasse assim: caramba, ele me entende, ela tá de verdade me entendendo. O que acontece? O rapport cria muito mais rápido e a sua autoridade sobe cada vez mais. Eu quero agradecer a pessoal que está entrando, está passando por aqui. Fala, Van, tudo bem? Fala, Jéssica, linda. Bora lá. Zé Lino, boa tarde a todo mundo que entrou aqui, foi passando, eu fui falando, quero deixar aqui o agradecimento a todo mundo, tá bom? Então, bora lá, vamos focar. Então, quando você fala da causa do problema dentro da sua palestra,
Isso gera uma maior conexão e automaticamente gera mais autoridade para você, tá bom? E na maioria das vezes, as próprias crenças já são a causa, né, do problema. Quando você fala, por exemplo, talvez nicho de relacionamento. Quando você está dando uma palestra falando sobre relacionamento, uma das causas desse problema é o quê? Muitas vezes são crenças que envolvem o relacionamento. E é por isso que aquela pessoa tem aquele problema, tá? Uma das causas pode ser as crenças. Mas as pessoas ainda, o que acontece? As pessoas ainda não sabem disso. Então eu vou dar um exemplo aqui de causa do problema para ficar bem mais claro para você. Você sabe por que muitos coaches ainda não dão palestras? Por que os coaches ainda não enveredam por esse caminho, não dão palestras? Alguns, por literalmente não conhecerem o que? O passo a passo, a estrutura. Outros, por pura crença de medo de se expor, medo do julgamento, crença de incapacidade, até de merecimento. As pessoas não se sentem capazes, o que vão falar de mim, vão me julgar, e se eu gaguejar, e se eu isso, e se eu aquilo. Crenças que envolvem a exposição, tanto online quanto presencial, tá? E, então eu falei, né, de alguns não conhecem a estrutura, outros pelas próprias crenças que trazem no caminho, e o terceiro é o quê? Outros pela falta do quê? Do conhecimento do poder de dar uma palestra, de gerar autoridade. Eles não têm conhecimento, eles acreditam, é só uma palestra. Não, a palestra tem muito mais coisas que envolvido, tem muito mais benefícios em se dar uma palestra do que só dar uma palestra. Então só aqui, ó, já trouxe 3 causas, tá? 3 causas por que os coaches não dão palestra. E é isso que você tem que mostrar dentro da sua palestra quando você for fazer e falar de crenças para você vender seu processo de coaching. Por que aquela pessoa tem aquele problema? Por que os coaches não estão dando palestras hoje? Por que eles fazem lives, tudo mais, pontos aleatórios, mas não montam uma estrutura para gerar transformação, para gerar movimento na vida do seu coach, tá? Por quê? Porque eles não sabem a estrutura, porque eles têm crenças, ou muitas vezes eles não sabem o poder de dar palestras, o quanto que isso traz autoridade e tudo mais. Então só aqui, ó, já te dei 3 causas, tá? Espero que você tenha entendido aí, pegado, e o que você tem que fazer? Fazer o mesmo com a sua audiência. E não só mostrar a causa do problema, né? Ajudar eles ali a entrar em movimento, a mudar, a minimamente ressignificar aquilo, tá? Mas isso tem um passo a passo, eu tô trazendo só esse elemento aqui para elucidar o quanto que é importante a gente falar sobre a causa do problema dentro de uma palestra, tá certo? Então, por exemplo, então o que eu quero falar aqui, né? Se você ainda não conhece a estrutura, não sabe o passo a passo de como estruturar, de como montar uma palestra para você começar a encher a sua agenda de coaching, vender seus processos, né? Porque na parte da oferta você pode o quê? Ofertar uma sessão de clareza, e aí você atrai aquelas pessoas, as pessoas sentam, fazem uma sessão contigo de clareza, oportunidade de você vender aí seu processo. Você pode fazer palestras, por exemplo, falando de perfil comportamental e ofertando uma devolutiva de perfil no final. Aí a pessoa já deu o primeiro sim, porque ela já pagou para você ter essa devolutiva, o quanto que é importante a gente conhecer o nosso perfil, né? E aí ela já deu esse primeiro sim para você. Na sessão de devolutiva de perfil, você pode ao longo ali da sessão mostrar para ela quantos pontos ela precisa alinhar dentro da jornada dela para ela alcançar o que ela quer. E aí você faz o quê? Oferece o seu processo de coach, desconta lá o preço que a pessoa pagou pela sessão de devolutiva e vocês seguem vida aí no processo. Olha que incrível! Quando você dá uma palestra de perfil, você atrai as pessoas para ter uma devolutiva de perfil e depois seguir aí no processo contigo. Então é uma sequência de eventos que você faz para ir o funil, né? Você atrai as pessoas na sua palestra, elas fecham aí uma devolutiva de perfil, depois fecha um processo e assim vai. Assim você vai divulgando o seu trabalho, tá? Só que se você, de verdade, não conhece ainda a estrutura, o passo a passo para montar e estruturar uma palestra, né, para você dar essa palestra e ofertar aí o seu processo de coach, a sua sessão, né, ou ainda não se deu conta do tamanho da oportunidade que existe no mercado em torno aí de, principalmente, né, como eu sempre venho batendo nessa tecla,
em torno das crenças, o quanto que você falar sobre as crenças que envolvem o seu nicho atrai as pessoas. Porque quando você só fala do problema, a pessoa se conecta. Mas quando você fala que aquilo pode ser uma crença e que por ser uma crença ela pode ser ressignificada, ela pode ser alterada, um novo pensamento pode ser instaurado ali, o que isso gera? Gera o quê? Uma conexão maior contigo, porque a pessoa para e fala assim, caramba, eu tenho solução, né? É como se a pessoa entendesse que aquilo pode ser transformado, que aquilo pode ser alterado e o quanto que isso gera engajamento e autoridade para você, tá? E pensando nisso, o que eu fiz? Eu preparei um material completaço aqui para você, tá? Foi uma reunião que eu dei de praticamente aí 2 horas, foram quase 2 horas, da qual eu falei cada passo da estrutura para você montar de verdade a sua palestra, e para você ofertar seu processo de coach, para você lotar sua agenda, tá bom? E eu, do começo ao fim, tudo que você precisa fazer. Toda a primeira parte que é do conteúdo, da estrutura, depois toda a parte da oferta, o que você precisa fazer na oferta, tá certo? Eu fiz essa reunião com quase 2 horas, deu aproximadamente, deu bem pertinho de 2 horas, tá? Focada exclusivamente para você, coach, para você estruturar, para você, enfim, slide por slide, tá? E se você quiser esse material para você entender até esse pedacinho que eu trouxe aqui, se você quiser todo esse material, esse vídeo vai para o IGTV, então se você tá vendo no IGTV, coloca aqui embaixo nos comentários, eu quero, que aí eu mando o link dessa aula. E se você estiver vendo no YouTube, que eu vou subir lá no YouTube também, se você estiver no YouTube, vai estar na descrição do vídeo o link para você assistir essa aula completa, com a estrutura, com o passo a passo, tudo que você precisa saber para você montar uma palestra para falar de crenças dentro do seu nicho e parar com a desculpa de que você não está com a agenda lotada, que você não está atraindo pessoas novas para você, enfim, tá certo? Então esse era o recado que eu queria, por isso que eu parei o que eu estava fazendo, abri essa live e eu quero, de verdade, quem tiver interesse, coloca aqui embaixo nos comentários eu quero, ou lá no YouTube vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Bora começar a fazer palestra, povo. Bora levar conhecimento, transformação, ressignificação para a vida das pessoas. E o quanto falar de crenças, pensa, crença manda na parada toda, tá? Você só não alcança o que você quer, você só não caminha, você só não conquista porque você tem pensamentos que estão atrapalhando a sua jornada. E se você puder levar isso para o seu nicho, as pessoas vão se conectar e vai gerar uma autoridade muito maior para você. Aproveita a dica, vou subir no IGTV, quem quiser, eu quero. E a gente se vê aí, um abraço para todo mundo. Falou!